Domingo de Ramos, parte 3. A face dolorosa, paixão de Jesus Cristo. O relato da paixão de Jesus é muito rico em detalhes. Por ser tão rico, escolhemos apenas alguns detalhes para nossa reflexão ou meditação. É impossível pregar todos os detalhes dentro de um tempo limitado, mas o caminho se abre para quem quiser aprofundar os outros temas, pois o Evangelho é rico e o Espírito Santo sempre renova a nossa maneira de ler e interpretar a palavra de Deus dentro de nosso contexto, desde que estejamos em sintonia com o Espírito de Deus, fonte de toda a inspiração, o próprio autor da palavra de Deus. Primeiro, a traição de Judas e nossas traições. Judas, que faz parte do pequeno círculo de homens chamados por Jesus, é uma figura em grande evidência no relato da paixão de Jesus. Ele trai o próprio Mestre para entregá-lo aos seus inimigos. As autoridades planejam a eliminação de Jesus, mas Judas sugere a maneira de executá-la. A traição de um amigo esconde sempre um engano, mas escolher o beijo como sinal significa levar o engano ao extremo. O beijo na mão ou na testa era um gesto de veneração e de amizade. Isto quer nos dizer que Judas trai fingindo um grande amor. O provérbio diz: os golpes do amigo são leais e mentirosos são os beijos do inimigo. Em relação a esta traição, o evangelista Mateus acrescenta ainda sobre o preço pago a Judas para que ele possa entregar o Mestre, pois o próprio Judas pede algo em troca. O que me dareis se eu o entregar? O desejo pelo dinheiro, que a riqueza material, pode ser uma coisa terrível. Este desejo pode fazer alguém cego para decência, honestidade e honra. Ficará pior ainda se este desejo dominar quem é chamado para formar o círculo de pessoas chamadas para estar com Jesus. O relato sobre a traição de Judas termina com o relato sobre o abandono. Todos abandonam Jesus. No início da caminhada, os discípulos abandonaram o trabalho. Tudo. Por Jesus, encontraram a coragem de abandonar tudo. Agora, no momento do perigo, o seu abandono se inverte. Por medo, eles abandonam Jesus. O medo vence completamente a sua lealdade. Apesar disso, Jesus anuncia um novo reencontro. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. A traição de Judas não deve nos levar a condenarmos Judas, mas deve sim nos levar a fazermos uma reflexão séria, pois no fundo do nosso coração mora um possível santo ou um possível traidor. Somos convidados a fazer a revisão de vida pessoal e comunitária sobre a nossa resposta ao amor imenso que nos precedeu, o amor de Deus visível em Jesus Cristo. E a negação de Pedro? Em Cesareia de Filipe, Pedro professou sem hesitação que Jesus era o Messias. Aqui ele renega Jesus 3 vezes repetidamente. No entanto, no relato, Pedro se distingue dos outros discípulos, pois somente ele, quem segue Jesus na sua paixão, apesar de ele seguir de longe, encontramos aqui um paradoxo. A negação de Pedro não está ligada ao abandono, e sim à tentativa de seguir Jesus. Pedro renega o Mestre porque procura segui-lo, mas não é possível, efetivamente, um seguimento de longe, pois este tipo de seguimento não admite compromissos. Não se pode estar com Jesus e, ao mesmo tempo, colocar ao abrigo a si mesmo. Pedro tenta seguir a Jesus também no momento da paixão, mas com a pretensão de permanecer na sombra, longe dele. Mas o caminho do seguimento possui um só êxito, não 2. Por isso, exige-se do discípulo um grande amor e uma imensa coragem ao mesmo tempo.
Mas a história de Pedro não se fecha com a negação, e sim com a recordação de uma palavra de Jesus. Em verdade te digo hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me terás negado. E com o choro, o pranto do arrependimento, recordar é um verbo religiosamente importante, pois significa não apenas conservar, mas precisamente colocar em jogo o coração e não somente a memória. A palavra de Deus pronunciada no passado se torna viva, contemporânea, salvífica e dirigida pessoalmente a cada um. Aqui a memória e o pranto mantêm aberta a história de Pedro. Pedro e Judas testemunham a fraqueza do homem e, por conseguinte, o dever da vigilância. Testemunham também as 2 faces do mistério, a grandeza do perdão de Deus e a terrível possibilidade do juízo. Toda queda pode ser a última, diz o destino de Judas, mas pode ser igualmente o início de uma profunda conversão, diz a negação de Pedro. Pedro reaparecerá para recomeçar. Como mestre, também ele percorrerá o caminho do martírio. Além disso, o relato mostra 2 homens que falham, mas cada um tem o pecado de origem diferente. Um é o pecado de avareza, que odeia, o outro é o pecado de debilidade, que ama. E seu final é muito diferente. Judas desespera, Pedro se arrepende. Naturalmente, quem ama conhece melhor Jesus do que quem o odeia. Na paixão encontramos 2 homens que falham, Judas e Pedro. Mas seu pecado tem origem diversa. O pecado de Judas é a avareza, que odeia. A avareza é um desvio do significado do infinito para o que é relativo. O pecado de Pedro é a debilidade de quem ama. Por isso, o seu final é diferente. Judas se desespera e suicida. Pedro se arrepende porque ele não deixa o amor por Jesus morrer. Temos sempre momentos de debilidade ou de fraqueza que nos faz desviarmos do caminho do Senhor, mas que nosso amor por Jesus não morra como o amor de Pedro a Jesus. Esse amor nos devolverá a alegria de viver e a força para continuar nossa luta de cada dia pelo bem. As mulheres que acompanham e dão continuidade ao testemunho de Jesus. Encontra-se também no relato da paixão do Senhor um grupo de mulheres. São mulheres que acompanham Jesus no momento mais atormentado e perigoso da vida de Jesus. A presença dessas mulheres junto da cruz é importante porque são elas que farão a ligação entre o acontecimento da cruz e o da ressurreição, e entre os discípulos que abandonaram Jesus crucificado e o Jesus ressuscitado que quer reuni-los novamente. Elas são justamente que dão continuidade ao testemunho de Jesus no momento decisivo e conclusivo da sua vida, a cruz, a sepultura e a ressurreição. A atitude principal dessas mulheres nestes três episódios, e que faz uma ligação entre os 3 episódios, é olhar, além de 2 outros verbos, seguir e servir. Olhar caracteriza estas mulheres. As mulheres tiveram a coragem de permanecer junto de Jesus, mas apesar disto, elas demonstraram mais adiante o medo, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. O que é que o relato sobre a presença das mulheres quer nos transmitir, nos ensinar? Para que sejamos discípulos verdadeiros e autênticos, exige-se seguir, servir, olhar e dizer, que é testemunhar. O dizer requer coragem, assim como pode existir o medo de seguir e servir e o medo de estar presente para olhar e observar. Pode também existir o medo de anunciar. Em que etapa nós estamos? Hoje Jesus quer também
entrar triunfante na vida dos homens, em cada coração, em cada família, na sua família, e quer que demos testemunho dele com a simplicidade do nosso trabalho bem feito, com a nossa preocupação pelos outros, com o nosso respeito pelos outros, quer fazer-se presente entre nós através das circunstâncias do viver humano vividas na simplicidade e na humildade. Deus criou tudo porque Ele é generoso e os mais simples costumam ser mais generosos, e a generosidade é uma forma de prolongar o ato criador de Deus que criou tudo gratuitamente. Uma boa Semana Santa para você e sua família. Participe intensamente da Semana Santa. Um abraço, paz e bem para você.